Olá, hoje eu vou recordar com todos os meus ouvintes um fato acontecido na Igreja Assembleia de Deus de Catalão, quando o pastor Eurípedes, que era meu cunhado, era pastor presidente daquela igreja, e eu estive ali com o irmão missionário Luiz e a sua esposa, a irmã Lídia, fazendo uma campanha, e Deus fez ali grandes maravilhas. De entre elas, algo que eu vou recordar agora com os meus amados ouvintes, para que todos saibam que Jesus é um ser muito especial e que ele atua aqui na face da terra de uma forma impressionante à medida da nossa fé. Para fundamentar esse testemunho que eu vou contar, que aconteceu na Igreja da Assembleia de Deus de Catalão, eu vou fazer uma leitura na Palavra de Deus em São João capítulo 11, o versículo de número 23 em diante, que fala o seguinte: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Muito bem. Naquela cidade de Catalão, um determinado dia, eu coloquei um som, uma corneta em cima do meu carro, e saí convidando as pessoas para irem assistir o culto à noite, que Deus iria fazer maravilha. Inclusive, Deus iria ressuscitar os mortos. Ressuscitar no sentido de fisicamente, não é só uma ressurreição espiritual, nasceu de novo, não. Ressurreição física, assim como aconteceu com Lázaro. Eu saí anunciando na rua, tudo bem. E no momento que eu estava fazendo o sermão, de repente entrou ali uma senhora deitada em uma maca, coberta de pano branco, e uma multidão de aproximadamente 30 pessoas, seus parentes, que adentraram ao templo e colocaram aquele esquife em frente ao púlpito. E eu estava ministrando a palavra de Deus, e eu senti naquele momento como se fosse uma afronta. Falei, como que alguém está ministrando aqui a palavra de Deus, e alguém chega com um esquife e coloca aqui em frente o púlpito, no exato momento? Aí eu falei com o irmão Luiz, que estava comigo. Falei, irmão Luiz, você desce, coloca a mão na fronte dessa mulher que chegou aí morta, e eu vou determinar que o espírito de morte saia dela, e que Deus retorne a ela o espírito de vida. E assim foi. O irmão Luiz desceu do púlpito, colocou a mão na fronte daquela senhora, e eu repreendi o espírito de morte que ali estava, e pedi ao Senhor que retornasse a ela o espírito de vida. Momento em que ela levantou, sentou-se naquela maca em que ela estava deitada. E eu então desci para conversar com aquela senhora, e ela me clamou que estava com muita dor de cabeça. E eu coloquei as minhas mãos sobre a cabeça daquela senhora, repreendi aquela dor, e ela vomitou naquele momento. E os seus parentes que estavam ali por perto não queriam ficar perto daquele vômito. E eu perguntei para ela de que se tratava. E ela falou assim: é porque eu estou gestante do 8º mês, e o pai dessa criança não aceitou essa criança. E eu então, sendo rejeitada pelo pai da criança, peguei o fornecido tatu, tomei, e assim a apaguei, desapareci deste mundo. Ora, aquela senhora, no momento que eu passava anunciando na rua que Deus ia ressuscitar os mortos, ela estava morta lá no hospital de Catalão. Na época que o doutor Enio Pascoal era deputado estadual em Goiás. Então o doutor Enio Pascoal era um médico também daquele hospital.
e ouvindo aquele anúncio que estava fazendo na rua, levaram aquela senhora para a igreja. E ali então ela foi ressuscitada de entre os mortos. Veja bem o que diz a palavra de Deus, só reafirmando aqui o versículo que nós lemos. Versículo 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Isto é, Deus impede que as pessoas que têm Deus venham a morrer e que essa morte perdure para sempre. Ele está falando aqui da ressurreição. São dois tipos de ressurreição. Essa ressurreição de imediata, que a pessoa vai ressuscitar no seu próprio corpo que ela estava, é quando a pessoa morre e ressuscita. Entra em estado de coma e é declarado morte cerebral e ressuscita. O médico faz uma cirurgia, dá a pessoa como sendo impossível de aguentar aquela cirurgia e sobreviver, e a pessoa milagrosamente passa a sobreviver. Isso é um tipo de ressurreição. O outro tipo de ressurreição é quando a pessoa morre, não ressuscita naquele dia, ou 2, 3, naquele tempo que morre, e deixa para ressuscitar na ressurreição dos salvos. Então veja bem, disse Jesus: aquele que vive em mim não morre, e se morrer, não fica eternamente morto, porque eu ressuscitarei. Veja bem, aquela senhora ressuscitou daquela situação. E assim, depois, passado alguns tempos, eu liguei e falei com o pastor Eurípides, e aquela senhora que nós oramos por ela e Jesus ressuscitou. E ele disse: ela está firme, em toda a sua família, aproximadamente umas 30 pessoas, estão firmes na igreja, firme com Cristo. E eu falei: muito bem, Deus seja louvado, Deus seja exaltado. O que eu quero falar com isso? Eu quero trazer a memória das coisas que Deus faz no nosso meio. Deus faz no meio daqueles que creem. E Deus faz isso constantemente. Faz nos hospitais, faz nas igrejas, faz nas residências. E nem sempre isso é divulgado. Porque muitos acreditam no milagre, mas no milagre natural. Realmente ela entrou em estado de coma e veio a retornar, e assim sucessivamente, milagres naturais. Mas existe um milagre espiritual, que foi o que aconteceu com Lázaro, que estava sepultado há 4 dias de sepultado, e aconteceu também com aquela senhora em Catalão. Mas pastor, por que Deus não ressuscita todos que morrem, conforme ressuscitou? Veja bem, que a causa da morte daquela senhora foi que ela tomou veneno, porque estava em estado de depressão, porque o pai da criança não assumiu a paternidade da criança. Ela entrou em depressão, e o inimigo das nossas almas usou aquela depressão dela para que ela tomasse veneno e morresse. Então não foi uma morte natural, foi uma morte acidental, e outra, foi uma morte provocada por um desvio sociopsicológico, por um desvio mental, e que o inimigo aproveitou dessa situação para levar aquela senhora a tomar veneno. E consequentemente, pela justiça de Deus, não deixou que prevalecesse aquela situação. Me usou como instrumento para que ela fosse ressuscitada e desse o testemunho de vida, que Jesus é o Senhor da vida. Vamos neste momento orar, para que todos nós possamos ter uma fé aumentada neste momento. Pai amado, assim como o Senhor ressuscitou aquela senhora que tinha tomado fornecida tatu e veio a falecer, também com a sua criança, e o Senhor retornou a vida dela, visita agora, Senhor, essa pessoa que está orando comigo, que está desenganada dos médicos, ou que está prestes a morrer, que está em estado terminal. Visita agora, Senhor, restabelece essa vida, Senhor Jesus,
para que todos saibam que o Senhor é vivo, está no nosso meio e o seu poder é ontem, hoje e eternamente. E as pessoas que confiam em Ti resplandecerão como o resplendor do fulgor do firmamento. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus, sejamos todos abençoados. Amém.